Salve, salve pessoal, retomando a nossa agenda aqui de podcast do Pode Chegar, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Um prazer enorme poder comentar um pouco dos principais assuntos que envolvem o nosso mandato. E como vocês bem mesmo sabem, a cannabis medicinal, desde 2019, a partir do projeto de lei que virou lei aqui em São Paulo, incluindo a cannabis no SUS, virou um dos eixos principais do nosso mandato. E aí, por conta disso, eu estou trazendo hoje aqui um convidado muito importante que eu vou apresentar agora para vocês, que é o Tarso Araújo, que é jornalista, escritor e um dos diretores do longa-metragem Ilegal, A Vida Não Espera, de 2014, que retratou muito bem a luta de familiares, especialmente das mães, que lutavam para poder garantir esse medicamento para os seus filhos que tinham aí diversas patologias. Fizeram gravações no Congresso Nacional, enfim, um filme muito impactante. Tarso, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente já se conhece, estivemos juntos em algumas jornadas nesse universo da cannabis. Estou muito contente de poder ter você aqui, que nos brindará com o teu conhecimento na luta pela democratização do acesso aos medicamentos da cannabis. Caio, eu que agradeço pelo convite e por toda a tua atividade na área também, né? Que é assim, pra gente é um grande momento, vamos dizer assim, né? Ver toda essa atividade política, legislativa em torno desse tema. Então, um grande prazer estar aqui e colaborar contigo nessa empreitada. Fico feliz, cara. Agradecer também a galera do IPSEC, que de alguma forma sempre tem interagido conosco aqui, faz a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar que eu coordeno. Então, agradecer em nome do Bruno Pegoraro, nosso parceiro, pela gentileza de sempre estar interagindo conosco. Tarso, primeiro eu queria também entender como é que a cannabis chegou na tua vida, como é que você tomou conhecimento antes de entrar diretamente aí no longa, como é que a cannabis chegou até você, se você tem alguém no teu entorno que faz uso da cannabis medicinal, para a gente depois discorrer aí sobre o longa. Caio, demorou um pouco para a cannabis medicinal chegar no meu radar, confesso, porque na verdade a minha trajetória nessa área, ela não é na área da cannabis ou da maconha especificamente. Eu sou jornalista de formação e sempre trabalhei com ciência e saúde. Tá. Eu sou, inclusive, biotecnólogo de formação técnica e tal. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, eu comecei a me interessar muito por essa área das políticas de drogas de modo geral, porque eu percebi que assim, drogas são coisas que estão presentes na nossa vida da hora que a gente toma café da manhã, quando toma um cafezinho, até a hora que a gente vai confraternizar com os amigos, quando bebe um chopp, né? Certo. E, no entanto, ninguém se educa sobre isso como se educa, por exemplo, sobre como dirigir um carro nas ruas da cidade, né? E as drogas, assim como os carros, podem também trazer riscos se você não sabe usar direito. Então, eu comecei a me dedicar a isso. Produzi, bem antes do filme, eu produzi esse livro aqui, O Almanaque das Drogas, que é um livro que fala sobre todas as drogas psicoativas, né, independentemente de serem legais ou ilícitas. E aí, nesse livro mesmo, o tópico da cannabis medicinal entrava no capítulo de história e muito superficialmente na parte que fala especificamente de cannabis. Em 2013, eu estava editando uma revista especial da Super Interessante sobre maconha. Tinha uma reportagem sobre cannabis medicinal. Em 2013 isso? Em 2013. E aí eu quis, nessa reportagem, em vez de ficar entrevistando só cientistas, dar uma cara humana para as pessoas que precisavam disso. E aí eu comecei a entrevistar essas pessoas e o feedback que eu tive foi muito surpreendente, porque eu vi a materialidade do benefício, sabe? Eu vi pessoas que, seja na época para dores de câncer, para esclerose múltipla, para epilepsia, eu encontrei pessoas que tinham tido as suas vidas transformadas por esse recurso. E quando eu vi, gente, ninguém sabe disso, eu falei, precisamos tornar isso público, então, né? 2013, isso. Aí 2013 saiu, eu estava trabalhando nisso. No comecinho de 2014 sai esse especial, em fevereiro. A reportagem, por si só, sobre cannabis medicinal dessa revista já teve uma grande repercussão nas redes sociais. E aí era o que faltava para eu falar assim, cara, mas a história dessa pessoa aqui que toma CBD, ela tem mais potencial. E aí eu juntei com alguns amigos para fazer o filme. Cara, para quem não assistiu, vale a pena. Então, assim, já indo diretamente ao filme, né? O Ilegal, A Vida Não Espera. Inclusive, essa frase, para mim, é muito forte, muito impactante. É a frase de uma mãe
E eu não sei se aí já podemos entrar. Então, você fez o filme juntamente com... Aí eu chamei a Trifilme, que é uma produtora com quem eu já estava conversando sobre fazer um filme sobre drogas. Mas a gente ainda não sabia... Tinha até um projeto, a gente não sabia exatamente qual ia ser. Esse projeto não foi muito à frente, a gente não conseguiu financiar. Quando eu achei a história da Catiele, da Anne Fischer, eu falei assim, gente... Vamos fazer esse filme com o dinheiro do nosso bolso? Porque essa história... é a mãe, né, Tarso? A Catiele é a mãe da Anne. Isso. Porque eu falei assim, cara, essa história é imperdível. A gente não pode perder essa oportunidade. Vamos contar, vamos fazer um filme pequenininho. A gente, a princípio, fez um curta, né? De 5 minutos. A gente fez com o dinheiro do nosso bolso. Viajamos até Brasília, pagamos uma noite de hotel. Passamos 2 dias... não na casa dela, né? Visitamos ela por 2 dias seguidos, fizemos todas as filmagens nesses 2 dias e aí eu usei aí meus contatos jornalísticos para colocar isso na home da Globo.com, na home do UOL e no Fantástico. E a repercussão foi muito favorável. Eu não esperava nada diferente, porque a história, você viu, né? Muito comovente. Muito não forte. tem como você ficar contra aquela mãe, né? É isso. Isso foi o que nos moveu a fazer o filme e acredito que foi o que moveu todas as pessoas que viram o filme a apoiar essa causa também. E de verdade, né, Tarso? Eu tenho dito assim que a realidade é que as mães são as grandes responsáveis pelas transformações que ao longo do tempo a gente está conseguindo, ainda que em passos talvez não tão adequados, um pouco mais lentos, mas as mães são as grandes pioneiras desse processo como um todo, assim como pro seu documentário, assim, primeiro porque demonstra ali uma realidade muito mais simplória no jeito de lidar com isso do que talvez nos livros e na própria academia, né? Os médicos falam. Uma coisa é você ouvir de alguém falar sobre o assunto, outra coisa é você sentir ali o drama de uma mãe que é considerada, ela fala, né? Eu sou considerada traficante por estar conseguindo tratar meu filho com cannabis medicinal. Pois é, eu acho que assim, tem... No começo, na verdade, quando a gente fez o curta, a gente fez uma campanha também, uma campanha de crowdfunding, a gente pedia dinheiro para construir um site de informações sobre cannabis medicinal e o pedido era esse, vamos divulgar a informação sobre cannabis medicinal. A gente saiu com a campanha na época, Maconha Também é Remédio. Chamava Repense. Tá até hoje no ar, inclusive, o link da campanha lá de crowdfunding. Mas, na época, por exemplo, quem apoiou a campanha fortemente foram pacientes, mães de pacientes, mas foram também muitos ativistas do movimento canábico que já defendiam isso há muitos anos, mas ficavam muito nichados dentro de um núcleo que não saía de uma bolha muito pequena de usuários de maconha. As mães tiveram mérito não só de humanizar isso e dar esse apelo emocional que nenhum cientista consegue, né, dar à causa, mas elas também ajudaram a essa comunicação sair da bolha. Porque quando você vê uma pessoa, sei lá, com os olhos vermelhos, de dreadlocks, falando sobre cannabis medicinal, infelizmente as pessoas não levam essa pessoa a sério, porque infelizmente na nossa sociedade as pessoas não levam usuários de maconha a sério, o que é um erro. Mas o fato é que as pessoas ainda levam as mães a sério. E quando uma mãe fala do sofrimento do filho dela e desses benefícios, aí realmente você tem um poder muito grande, e acho que esse também era o grande mérito na época da Catiele. Porque a Catiele, ela defendia a causa da maneira aguerrida que qualquer ativista defenderia, só que ela não correspondia aos estereótipos de um usuário de maconha, né? Ela era uma pessoa branca, de olhos verdes, de classe média, que não tinha... Você olhava para ela, você fala assim, essa pessoa não está defendendo a cannabis medicinal porque ela quer fumar maconha. Sim. Entende? Você nem consegue pensar nisso. E isso era muito importante para a gente conversar com pessoas fora da bolha, com pessoas conservadoras, com pessoas de direita, com pessoas que não usam maconha. Porque quando você quer levar uma causa, né, transformar uma causa numa política pública, você realmente precisa conversar com a sociedade, com todo mundo da sociedade. E não falar só com os mesmos... Exatamente. Né, que estão no teu entorno, com todo o respeito e valorização que todo mundo merece, inclusive os ativistas, porque de alguma forma também romperam barreiras lá atrás. Não, e lá na frente... Não, eles foram essenciais. Por exemplo, se não houvesse a Marcha da Maconha,
e toda essa mobilização que já existia em pequenos fóruns de debate sobre cannabis medicinal, eu não teria chegado a esses pacientes. Então, eles são essenciais, eles são um requisito. Sim. Mas elas... O teu diagnóstico é muito preciso a respeito da importância das mães, de fato, para humanizar e para fugir da bolha. E para sair da bolha. E no final, eu ativismo. diria que hoje, esse movimento capitaneado pelas mães deu origem ao movimento das associações de pacientes, né? Que vem depois. E hoje nutre não só as associações de pacientes, mas a própria Marcha da Maconha hoje se fortaleceu também, acredito, às custas dessa rejuvenescimento que a maconha recebeu de imagem, né? E aí, trazendo para nossa realidade aqui legislativa do Estado de São Paulo, eu também fui tocado para o assunto a partir de uma mãe que me trouxe aí o drama dela, convivendo com uma criança também com síndrome rara, e que tentou todos os medicamentos convencionais e não fazia efeito para ela. Foi daí que a gente bolou aqui uma audiência pública em 2019, que, enfim, chegamos no atual momento aí. Mas, Tarso, ainda sobre o longa-metragem, eu queria que você comentasse um pouco a respeito do pós-curta e longa-metragem, que foram os dois que você fez, mas a gente falou aqui nos bastidores que a própria Anvisa, meio que na sequência, disparou uma regulamentação nova. Eu queria falar também assim da importância do longa, não só para impactar vidas, mas do ponto de vista prático também e pragmático. Como é que foi isso pós? Eu diria que cada um teve o seu papel num período ali que foi fundamental para essa virada de mesa da cannabis medicinal. Em março, finalzinho de março, o curta foi lançado na internet e exibido no Fantástico. Em março de 2014. Em março de 2014. Tá. Imediatamente, no dia seguinte da exibição no Fantástico, a Camila Pompeu foi bater lá na porta e falou assim: eu só saio daqui, na porta da Anvisa, e falou: só saio daqui depois que eu falar com o presidente. Moral que só uma mãe mete, né? Só tem. Só e aí ela chegou lá e várias outras mães se dirigiram à Anvisa naquela semana, demandando assim: eu quero importar esse produto que vocês estão proibindo a KTL de importar, eu também quero importar. E isso fez com que a Anvisa tivesse que meio que se virar nos 30. Na época, o Dirceu Barbano publicou um vídeo para explicar como que essas famílias poderiam recorrer a um recurso que a Anvisa já tinha de autorização excepcional de importação para produtos sem registro. Tá. Aí ele falou: tem esse procedimento aqui que permite a vocês importarem. Aí vocês mandam os documentos que eles pedem, a gente vai analisar e aí vocês podem importar com autorização da Anvisa. Aí, processo pouquíssimo conhecido na época ainda, né? Super burocrático, pouco conhecido e genérico. Não era para cannabis, era para qualquer produto sem registro. Esses expedientes sempre existiram para importação de produtos muito modernos, por exemplo, para tratamento de câncer, né, que hoje não tem registro no Brasil. Aí você importa por esses mecanismos que já existiam. Tá. Aí ele indicou isso, começou essa onda. Logo depois veio o pessoal de João Pessoa, que conseguiu uma vitória na justiça para importar sem autorização da Anvisa. Isso foi, se não me engano, julho de 2014. Só que aí o que aconteceu? O curta teve uma repercussão muito boa. Então, por exemplo, o grupo da Margarete Brito, lá no Rio, que era uma organização de mães de crianças com epilepsia, que estava meio desarticulado, voltou a se reunir periodicamente e agora não mais para discutir epilepsia, mas CBD para epilepsia. Okay. E isso deu origem à APEP. Que já existia, por isso esse nome, né? O EP de APEP era epilepsia. Era uma associação de pais de crianças com epilepsia. E aí eles logo se convertem numa associação em defesa da cannabis medicinal, né? Então, a gente conseguiu, com a repercussão do curta, financiar o longa, porque aí a Super falou: vamos fazer um longa disso. E aí a gente fez uma coisa milagrosa para o cinema brasileiro, que a gente realizou um longa-metragem em 8 meses sem R$1 de dinheiro público. Sem nenhuma lei de incentivo, sem nada. A gente conseguiu doações de algumas pessoas físicas mesmo. E a gente conseguiu financiar uma boa parte do filme com o patrocínio da própria Super Interessante. Então foi todo dinheiro privado. Aí a gente fustigou a sociedade a defender a cannabis naquele primeiro momento com o curta. E aí a gente estava de câmeras prontas para filmar tudo que se seguiu. E o longa, ele acompanha esses meses de ebulição que se seguem
ao lançamento do curta. O curta aparece no longa, né, como você viu, e aí quando a gente lança o longa em outubro, ele recebe uma série de críticas positivas na imprensa, é capa da Ilustrada, na Folha de São Paulo, e aí mais do que a repercussão assim artística, né, do filme, aquilo ali vira o longa acabou exercendo esse papel de ser uma obra de referência, porque aí também o que a gente fez? A gente fez exibições sociais, que a gente chamava. A gente organizava pequenas exibições que as pessoas podiam organizar. Você lá na sua cidade podia pedir uma cópia do filme, aí você exibia dentro da Secretaria de Saúde lá da prefeitura da sua cidade e organizava um debate. Você só precisava mandar uma foto do debate para prestar conta com a gente. Que vocês estavam fazendo uso correto daquele material. Exatamente. Aí, com isso, para você ter uma ideia, a gente lançou o filme, foi o maior lançamento de documentário naquele ano. A gente lançou o filme em 23 salas. A gente atingiu cerca de 5 mil pessoas nos cinemas, mas a gente alcançou quase 10 mil pessoas nessas exibições sociais. E isso foi muito interessante porque, além da gente levar o filme, a gente levava um debate. Então, dessas exibições nasceram muitos núcleos de ativismo pela cannabis medicinal. Você tem noção já, Tarso, por exemplo, hoje em dia, pela internet, você consegue... qual o impacto de quantas pessoas já assistiram, já tiveram acesso ao filme? Vocês conseguem ter isso de lá para cá? A gente não tem uma contabilidade muito precisa, porque nos primeiros anos de vida do filme, ele foi para o Netflix. Ele esteve no cardápio da Netflix por 5 anos. E aí, nesses 5 anos, todo mundo assistia por ali. Tá. Quando saiu, ele passou a ser passível de aluguel no YouTube. Você até hoje pode alugar. É baratinho, acho que são R$3,90 no YouTube. Mas aí também as pessoas começaram a piratear e colocar no YouTube. Também. Mas aí é ótimo, porque hoje, por exemplo, perde tem a noção piratão lá. De quantas pessoas assistiram. E aí, às vezes, o YouTube denuncia, tira um do ar. Então, muitos já saíram do ar com muitos milhares de views. Mas hoje, por exemplo, tem uma versão pirata lá na internet que tem quase 200 mil visualizações. Então, você vê que é um filme com uma repercussão muito grande. Até hoje, as pessoas assistem e se tocam. E com momentos bastante impactantes. Você conseguiu gravar no Congresso Nacional. E aí também, antes de entrar aqui já para o cenário de São Paulo, a impressão de vocês a respeito da dificuldade, talvez, de poder tratar desse tema no Congresso Nacional, sob o ponto de vista de preconceito, falta de informação, porque eu também acho que tem muita falta de informação. A galera fala muito do preconceito, que existe, sem dúvida, mas realmente, assim, muitos parlamentares desconhecem absolutamente o tema. E aí tem a questão do lobby, também da indústria, que muitas pessoas entendem que é o principal entrave. Na sua percepção ali, pelo tempo que você conseguiu percorrer o Congresso, qual que é o teu diagnóstico? Gente, na época, o Congresso, como a sociedade, né? Primeiro que ninguém nem sabia direito o que é cannabis. As pessoas entendem o que é maconha. Falar que a maconha podia funcionar como um remédio era, sei lá, como você falar que, sei lá, o diabo, na verdade, é Deus. Sim. Sabe? Era uma coisa que não cabia muito na cabeça das pessoas. As pessoas... E aí você imagina, hoje, você vai ao Congresso e você vê que ainda persiste um nível de desinformação e preconceito gigantesco, né? A quantidade de bobagens que se fala, né, quando você leva esse debate para as câmaras legislativas do país, para programas de televisão, rádio, etc., hoje, 10 anos depois, ainda é muito grande. Então, na época, era assim como falar para a parede, né? Mas é curioso, porque mesmo naquela época, né, quando você chega com um par de mães, a gente passeou pelo Congresso com a Catiele, a Margarete e, na época, a Camila. Teve um dia que ela foi também. Eram 2 ou 3 mães. Ninguém queria recusar, né? Todo mundo aceitava receber as mães. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas só ouviam. Porque eles não tinham nada para falar, né? Eles não, realmente, o nível de desinformação era absoluto. Ninguém nem sabia que alguma coisa que saísse da maconha podia ser usada como remédio. O projeto 399, que tramita há um tempo lá, não existia. Não tinha ainda também. Não existia. É de 2015, na época, se eu não me engano, o 399. Se eu não me engano, é de ele 15. É de 2018 ou 2019, né? Eu não sei, porque tem uma apresentação do Mitidieri lá atrás, e aí depois o Paulo Teixeira acabou tomando ele como, né, assim, eles apensam como alguns projetos que exatamente. tinham. E aí está tramitando hoje, mas também, sendo muito franco, já falamos sobre isso aqui,
acho que com pouca chance de avançar durante essa legislatura agora, na minha percepção, pelo menos. Eu acho que assim, não podemos tirar o mérito de um projeto como foi o 399, porque com a quantidade de audiências públicas que eles realizaram, né, eles levaram a pauta para o Congresso e isso ajuda a amadurecer bastante, né? Por exemplo, agora na Califórnia, acabaram de regulamentar o uso de algumas substâncias psicodélicas naturais. Descriminalizaram o uso dessas substâncias lá na Califórnia. O projeto agora passou com facilidade. Mas ele só passou com facilidade porque antes... Assim, o histórico ajuda muito. Teve um projeto que foi vetado, que não passou na Câmara. Então, esse processo de amadurecimento faz parte, é fundamental, né? Mas naquela época tinha 2 projetos. Tinha um projeto do Jean Willis e tinha um projeto do Eurico Júnior. Nenhum dos dois... Ou melhor, o do Eurico Júnior era exclusivo para o uso medicinal e o do Jean Willis, ele falava sobre medicinal, industrial e recreativo. Tá. E aí acaba que os dois também não tiveram... Eles foram apensados e também não progrediram dentro da casa, né? Existem, acho que dezenas de projetos sobre cannabis arquivados no Congresso. O 399 é um projeto que tramita há um bom tempo no Congresso, passou por um voto na comissão especial e hoje está nas mãos da presidência por um recurso que a Ele está esperando a votação para ir ao plenário ou não, né? Exatamente. Então, enfim, a informação que me chega também por alguns contatos é que o presidente Arthur Lira tem muita resistência ao tema. Em decorrência disso, as casas legislativas são muito presidencialistas. O presidente tem uma força muito grande em pautar ou não pautar esse ou aquele tema. Dito isso, Tarso, trazendo aqui para a nossa realidade de São Paulo e a repercussão que nós estamos, até para poder atualizar o nosso telespectador a respeito do tema, né? Em 2019, nós protocolamos o projeto de lei 1180. Depois de longos 3 anos e meio, nós conseguimos aprovar aqui na Assembleia, numa sessão meteórica, depois de algumas tentativas. E eu costumo dizer, assim, tem um lado bom e um lado ruim do que eu vou dizer aqui, né? Que uma das forças que eu ganhei para pautar o projeto e avançar com ele foi quando o pai do presidente da Assembleia passou a fazer uso da cannabis medicinal mediante a necessidade dele por conta do Alzheimer. Isso, por um lado, é positivo porque você percebe que está em toda a sociedade e não tem a ver com camada social. O lado ruim, claro, que eu compartilho, é que fica parecendo que precisa ter alguém na família, no entorno, para você passar a defender essa temática. Quando a gente lançou a Repense, duas hashtags que bombaram espontaneamente foram: não espere precisar para apoiar. É isso aí. E poderia ser seu filho. Essa é muito boa também, essa eu não conhecia. Que tem a ver com isso, né? Infelizmente, a gente ainda depende de você sentir na própria pele a necessidade para apoiar uma coisa como essa, né? Depois na sanção, porque depois foi uma luta para sancionar o projeto, né, Tarso? Porque você sabe também, existem pressões de todos os campos, né? O nosso campo mais progressista, mas mais do que isso, a ciência, a vida, a empatia defendendo a sanção. E um campo mais ultraconservador, dizendo que a gente estava aqui começando um processo de descriminalização das drogas e tal, pedindo para o governador vetar. O governador teve a sensibilidade naquele momento de sancionar o projeto. Além de muitas argumentações nossas e de informações, também trouxe um episódio pessoal do sobrinho dele, que tem síndrome de Dravet e que faz o uso hoje aos 15 anos com relação a isso. Enfim... Nós estamos em fase de regulamentação dessa lei, com um grupo de trabalho bem amplo, diverso e com pensamentos até diferentes a respeito do tema. Deve publicar nos próximos dias a primeira fase da regulamentação, trazendo síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Que, na verdade, no caso da Catiele, qual que era a síndrome que a Anne... CDKL5, ela não estaria incluída. Não estaria incluída nessa. Então, eu queria também usar aqui esse expediente para a gente poder reforçar que, nesse primeiro momento, ainda que seja um avanço importante, mas está longe de ser aquilo que a gente gostaria aqui em São Paulo, para atender um número considerável de pessoas. A segunda fase vai tratar de dor crônica, que aí eu já acho que vai abrir um leque bastante grande, mas queria trazer um pouco da sua experiência também aí com a... falando da Catiele, que tem uma síndrome que não vai ser contemplada nesse momento, mas para trazer esse assunto, assim, qual a sua avaliação a respeito das patologias, pela tua experiência?
Assim, o lado ruim desse espectro, desse escopo tão estreito, é que a gente sabe, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com você e o que te motivou nessa história, além daquela história pessoal que te tocou pessoalmente, foi coletivamente a percepção de que o Estado está gastando muito dinheiro com judicialização. Exatamente. Vai continuar gastando. Que foi na audiência pública que eu tive esse diagnóstico. O lado ruim é que o Estado vai continuar essa primeira fase, vai continuar gastando muito dinheiro com judicialização. Por quê? Porque o grosso da demanda por cannabis medicinal não são essas poucas doenças raras, né? Em todos os lugares do mundo, a principal demanda por cannabis medicinal é para o tratamento de dores crônicas, principalmente de origem neuropática. Isso corresponde a cerca de 80% da demanda por cannabis medicinal onde se faz esse tipo de estudo. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de estudo. Mas para você ter uma ideia, existem cerca de 30 vezes mais pessoas com dores crônicas refratárias, que é apenas uma pequena parcela das pessoas que têm dores crônicas. Existem cerca de 30 vezes mais pessoas com dores crônicas refratárias do que pessoas com epilepsias refratárias. Tá? Então, ou seja, a dor crônica abre um leque bem amplo. Quando a gente conseguir, se a gente conseguir atender pessoas que têm dores crônicas refratárias, pelo menos, com cannabis medicinal, aí o número de judicializações vai cair bastante, né? Então, esse é o lado ruim de hoje ter um escopo tão estreito. Agora, o lado bom, né? E aí eu sempre faço esse exercício de ver o lado bom das coisas, né? Tal do copo meio cheio, meio vazio. Senão a gente fica todo mundo deprimido, né? Se ficar só vendo o lado ruim das coisas. De tudo, sim. Eu acho que, assim, realmente, esse não é um processo simples, né? De incorporação da cannabis ao SUS. Até pelo fato de ela não ser um medicamento registrado, né? Então, eu acho que isso vai servir como um bom laboratório para validar o processo de compra e de distribuição desses medicamentos para os pacientes. Porque existe sim, e precisa haver um esforço de acompanhamento dos pacientes para se certificar de que esses pacientes estão tendo uma modificação na sua qualidade de vida, né? Porque você ficar gastando dinheiro e o negócio não funciona, não é bom para o Estado também. Claro, então você tem que azeitar essa engrenagem de acompanhamento. Você tem que azeitar a engrenagem de compra e licitação dos produtos, né? Tem que se ver que tipo de produto você vai comprar. Não pode ser só produto isolado, tem que ser produto full spectrum. Para alguns pacientes você talvez precise de uma concentração maior, para outros menor. Como é que você varia as compras, né? Tem uma série de coisas que vocês vão ter que aprender, que o Estado vai ter que aprender a fazer. A gente, indo direto do que você está falando, a modalidade de compra deverá se dar através de uma ata de registro de preço, que permite você fazer... Que é um procedimento padrão, né? Procedimento padrão para compras genéricas a respeito do mesmo assunto. Portanto, como é um medicamento muito individualizado, como você bem mesmo sabe, não é porque você tem epilepsia eu também que a nossa dosagem em relação a CBD vai ser a mesma, né? É possível que tenha diferenças. Então, você tem um leque ali de opções e você pede para o fornecedor aquele medicamento. Então, acho que nesse sentido a gente vai estar bem amparado, pelo menos nesse primeiro momento, em relação ao fornecimento desse medicamento. Mas fora essas duas coisas, eu acho que é mais importante de se experimentar e estudar e acompanhar, tirar lições, é a parte de evitar os desvios, né? Não os desvios dos produtos mesmo, né? Porque no caso da judicialização, a gente tem notícia de muita gente que judicializa. Aí, na judicialização, o advogado pede uma quantidade maior, aí o paciente recebe aquele monte de garrafa, começa a revender garrafa que ele não está usando, sabe? A gente tem muitas notícias de desvios de produtos que foram obtidos via judicialização. Não aqui em São Paulo, é no Brasil inteiro. Sim, se isso acontecer, é muito ruim para o projeto, porque, né, o projeto vai ser atacado. Claro. Então, se você está fazendo isso numa pequena escala, a chance de haver desvios de grande volume é menor. Mas se você aprende a evitar esses desvios nesse momento, vamos dizer assim, de laboratório, você se prepara para quando você começar a realizar compras muito maiores, você já saber onde que dá errado e prevenir esses erros, né? Perfeito. Eu acho que é um bom começo. Você está bem esperançoso aqui, ainda que, claro, é tímido esse primeiro passo,
mas vai ser um passo bastante importante para os próximos que virão pela frente, como você mesmo falou, a respeito de controle, de organização, de acompanhar esse paciente de ponta a ponta, para não permitir que ele também possa estar usando um medicamento que não tem benefício para ele, para a qualidade de vida dele. Então a gente está bastante esperançoso nisso tudo. Olha, eu não usaria o adjetivo tímido, viu? Para primeiro passo. Porque, E aí eu te digo isso por duas coisas. Primeiro porque, cara, só com essas 3 doenças, o fato da pessoa poder acessar no SUS, com isso pago, assim, eu tenho acompanhado a evolução dessa coisa da cannabis medicinal, e a verdade é que apesar de hoje a gente ter milhares de pessoas usando cannabis medicinal no Brasil, essas pessoas são, na sua maioria, pessoas brancas de classe média alta. E a gente sabe que a síndrome de Dravet, por exemplo, acomete pessoas em todas as classes sociais. E você imagina o que é a vida de uma pessoa que mora numa comunidade, que ganha um salário mínimo e tem um filho com Dravet em casa e não sabe nem que o CBD pode ajudar o filho dela. E aí por isso é tão importante as campanhas de educação que o projeto prevê. E aí ela descobre, pior ainda, ela descobre que o CBD pode ajudar o filho dela e ela não consegue comprar e não consegue acessar em lugar nenhum. E aí o filho da moça ali no Morumbi, nos Jardins, tá tomando CBD e tá vendo as convulsões acabarem. E essa pessoa que está na maior dificuldade, não tem quem cuide do filho dela dentro de casa, aí tem que botar o filho de 15 anos para cuidar do filho de 11, e aí acaba com a vida do filho de 15 também, entende? Sem dúvida, sem então dúvida. É uma desgraça social não poder atender essas pessoas. E o simples fato dessas poucas pessoas. Se você atender 10 mil pessoas nessa situação de extrema vulnerabilidade, não é um avanço tímido. Não, sim, acho que corrigindo aqui então, menos do que a gente imaginava para o primeiro momento, mas fundamental para cada uma das pessoas que vão receber esse medicamento. E mais do que isso, acho que é essencial para a gente poder ter mais robustez a partir de agora. Afinal, como você falou de dor crônica, é o segundo passo da regulamentação já. No segundo passo, mas vai chegar a dor crônica. Vai chegar. E fora, outro mérito, eu não posso deixar de salientar isso, é o impacto, o exemplo que isso tem. Porque, vou te falar, no grupo de trabalho da Associação Nacional do Cânhamo, nós estamos com um grupo de trabalhos de endocannabinoides, de uso medicinal. E a gente está analisando projetos de lei. Não posso adiantar muitos dados, a gente vai publicar semana que vem, junto com o decreto. E o que eu posso adiantar é que nós já mapeamos 44 projetos no Brasil inteiro e posso te dizer que boa parte deles foram propostos nas semanas que se seguiram à repercussão da aprovação do projeto de São Paulo. Sim. Então veja como até para isso está servindo. E te digo mais, certamente esse projeto, junto com todos esses outros que estão seguindo a influência de São Paulo, vão jogar uma pressão inédita no governo federal. Então, quando você fala que o 399 tem pouca chance de seguir, eu confio na sua análise política, mas, ao mesmo tempo, fico me perguntando se esse processo daqui de São Paulo não vai abrir portas para que o Congresso faça alguma coisa parecida ainda nessa legislatura, porque deveria. Eu acho que é possível que, através de um novo projeto, consiga avançar nesse mesmo formato, incluindo a cannabis no SUS, sem avançar muito em outras pautas que dizem respeito a cultivo, a produção. Acho que esse é o caminho para esse momento. Caio, eu sempre fui defensor do seguinte: um dia de cada vez. Tem até uma frase no filme que fala: um dia de cada vez, como a noite pelo meio. Mas é porque, assim, eu, inclusive, sou a favor da regulamentação não só da cannabis. Agora está se discutindo a descriminalização da cannabis no STF. Eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas. Essas pessoas que estão hoje na Cracolândia por causa de crack, se o crack fosse descriminalizado, a chance dessas pessoas acessarem o sistema público de saúde seria muito maior. Elas não acessam porque elas têm medo de ser presas quando chegarem no hospital, quando chegarem num CAPS. Elas têm medo de ser presas, isso é uma realidade. Então, eu sou a favor da descriminalização de tudo. Agora, eu vou reclamar de descriminalizarem só a cannabis? Não. No começo, quando a gente lançou o filme, nós, ali da produção da campanha e do filme, fomos muito criticados por falarmos muito de CBD, quando, na verdade, as pessoas queriam defender a maconha medicinal como um todo. E aí, quando houve avanços para o CBD, as pessoas reclamavam. Eu falei, gente, espera aí, nós estamos lutando contra uma proibição de 100 anos.
é claro que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias no meio do caminho e ir construindo isso de grão em grão. Não dá pra gente achar que vai derrubar 100 anos de proibição de uma vez só, né? E tem uma... Eu trato muito disso quando eu falo a respeito como é que a gente conseguiu aprovar aqui em São Paulo, que é um estado também conservador. Eu falo o seguinte: o ótimo é inimigo do bom, por muitas vezes. E aqui não era diferente. Se eu trouxesse outros temas para esse mesmo projeto de lei lá atrás, talvez a gente estaria aqui debatendo que o projeto está na CCJ aqui de São Paulo e não conseguiu avançar. Então, é muito importante a tua fala. Para a gente concluir aqui, então, tá, duas coisas. Primeiro, a gente está com a frente parlamentar aqui, que eu coordeno, você acompanha, e até o teu longa-metragem poderia, por exemplo, ser fruto de um apoio através da frente parlamentar. Estou só dando um spoiler aqui. Até o dia 29 de setembro, através de um edital de emendas parlamentares, nós estamos disponibilizando R$500 milhão para poder custear projetos sem fins lucrativos com essa temática da cannabis medicinal. Ou seja, ampliação de associações canábicas, informações educativas, como você mesmo trouxe através do curta e do longa, qualidade dos óleos que são entregues pelas associações para serem aferidos, pesquisas para ampliar as patologias. Então eu queria que você pudesse me ajudar a divulgar. Nossa. Que até 29 de setembro o edital está aberto, é super simples, a inscrição é claro, para projetos sem fins lucrativos, associações, universidades, prefeituras, ONGs, enfim, tá super aberto. Se de repente me ajudar nessa divulgação, porque a ideia é que a gente consiga nesse ano R$500 milhão e nos próximos anos até avançar nesses valores. E acho que é uma demonstração clara de que o Estado reconhece a importância dessa temática para todo cidadão. Nossa, isso, Caio, é sensacional, porque assim, como eu te digo, né, eu tenho dedicado uma carreira já de 15 anos de comunicador aos debates sobre políticas de drogas. E eu vou te falar, tanto até nas redações, hoje menos, mas assim, sempre foi muito difícil conseguir financiamento para qualquer projeto que queira falar sobre drogas, não só sobre maconha, sobre drogas em geral. Muito, muito difícil. Então, abrir essa porta de financiamento para essa causa é sensacional. E, inclusive, porque assim, você falou mais cedo aí da questão do lobby da indústria, né? Hoje em dia, a indústria, a gente, assim, ela também tem virtudes, né? Óbvio. E uma delas é, por exemplo, educar a classe médica. Mas nós não podemos deixar a educação médica apenas na mão da classe industrial, dos empresários. Até porque eles têm interesses privados, né? Então, nesse momento, é muito importante a gente valorizar o trabalho das associações de pacientes, porque, afinal de contas, elas sim são organizações sem fins lucrativos e elas também têm muita dificuldade de financiar trabalhos de educação e conscientização. Algumas delas fazem isso às custas das verbas que elas conseguem vendendo óleo. Né, para os seus associados. Vender nem é uma palavra muito adequada, mas, né, entregando óleo, fornecendo óleo para os associados. Mas nem todas fornecem óleo, né? E é muito importante que esses projetos de educação não dependam estritamente desse processo, porque, inclusive, por exemplo, a Cultive, da Cidinha, que a Cultive é uma associação de pacientes, né, para quem não conhece, da Cidinha, que é uma querida, Maria Aparecida, que é uma das grandes ativistas, uma dessas mães, e ela não fornece. Foi o nosso podcast anterior, foi com ela. Querida, uma grande guerreira, né? Faz parte do grupo de trabalho da regulamentação da lei. Ainda bem que temos ela ali nos representando, né? Representando os pacientes. Mas ela é uma pessoa, por exemplo, que ela não, a associação dela não tem recursos provenientes do fornecimento, porque ela não fornece. E, no entanto, ela faz um trabalho sensacional de conscientização, não só da classe política, mas de todo mundo, né? Então, poxa, abrir canais de financiamento para essas associações fazerem esse trabalho é uma coisa que a gente está precisando demais. Que bom. Fico feliz. Um beijo para Cidinha, a primeira mãe aqui em São Paulo. Um beijão para ela e a família. Ter o direito a cultivar para poder tratar da Clarion, né? A filhota dela, que a gente manda um beijo também. Finalizando aqui, Tarso, quais são os seus próximos passos aí envolvendo? Você já deu um pouco do spoiler falando que você está fazendo um checklist a respeito dos projetos de lei,
Mas tem mais alguma coisa programada para esse ano ainda em relação a essa temática? Sobre um novo documentário? Eu estou livro? trabalhando na reedição desse livro aqui, porque esse livro foi editado... Ele tem 2 edições, mas ele está esgotado e ele é de 2012. E aí, logo em 2013, começou essa onda global de discussão sobre a regulamentação da cannabis para fins para uso adulto também. E toda essa também repercussão mais ampla do uso medicinal começa em 2013, 14. Então eu vou fazer uma edição nova que atualiza esses tópicos. Pronto. E botar no mercado de novo, já que ele foi esgotado aí já faz algum tempinho. E estou preparando também um livro sobre cannabis medicinal especificamente aí mais para maio do ano que vem. Opa, Estamos beleza. aí. Bom, estaremos aqui para poder acompanhar também os seus passos e espero que a gente possa compartilhar de novas vitórias, Tarso, ao longo dessa caminhada. Até lá, quem sabe com a lei aqui de São Paulo já devidamente regulamentada, com um leque de patologias bem amplo, com bastante informações novas a respeito de estudos randomizados, duplo cego, com a frente parlamentar bombando também. Obrigado pela tua gentileza aqui da participação, parabéns pela tua trajetória nesse cenário importante da cannabis, que cada um do seu jeito, com as suas ferramentas, contribuíram muito para chegar nesse momento que a gente está hoje. Eu não tenho dúvida que você, com as tuas ferramentas aí de criatividade, ajudou muito também através do curto e do longa-metragem que você fez e tantas outras atividades. Está aqui o livro. Espero poder te ver outras vezes, meu amigo. Certamente nos veremos. Eu quero agradecer também, não só pela oportunidade de estar aqui e conversar, mas por toda a tua atuação política aí nessa área, mais uma vez. Obrigado mesmo. Espero que a gente comemore juntos ainda muitas vitórias aí. Boa sorte com o processo de regulamentação, que é isso. Vai ser abrir a porteira para o resto do Brasil. Vamos nessa. Obrigado, Tarso, mais uma vez. Obrigado a vocês que acompanharam com a gente aqui. Pode chegar mais uma informação aqui do Mandato com informação de qualidade a respeito de tantos temas. A gente falou aqui sobre cannabis medicinal, mas teremos outras temáticas através desse podcast. Estamos juntos. Valeu!